Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, 20. Deve ter gente dizendo que eu faço essa ceninha todo dia, né? Não. 28 de janeiro de 2026, agora são exatamente 10 horas 11 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, 29 com sensação térmica de 32. É Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde vim, não faz ideia para onde vou e muito menos o que é o meu elemento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, em movimento, já vou buscar minha primeira passageira do dia ali no condomínio Vitória Régia, na rua João Moura, uma Comfort que tocou enquanto eu me ajeitava para sair aqui, como eu faço sempre, só que às vezes fico 10 minutos esperando, né? E essa aqui foi quase que imediatamente. Inclusive apareceu a mensagem do estagiário que você parou. Mas já tô em movimento agora. Pegar, eu acho que é uma senhora e eu acho que é pro Instituto do Coração lá na Santana ou a Papinel. Deixa eu ver o número corretinho aqui. 1455, eu acho que é Papinel. Clínica Pinel. Mas não tenho certeza, não interessa. Rua Santana, primeira corredinha do dia, para começar a me movimentar. Patati, patatá. Vou testar um formato novo hoje, que eu fiz uma vez na vida só. Um final de semana de praia, lá atrás, numa galáxia muito distante da minha primeira ou segunda temporada de praia, onde naquela época eu não tinha internet acessível como tem hoje, ou pelo menos um preço acessível como tem hoje, e lá onde eu ficava não tinha Wi-Fi. E eu gravei 2 dias seguidos e fiz um vídeo só. Eu gravei sábado e domingo, postei o vídeo domingo de noite quando eu cheguei em Porto Alegre. Eu só fiz uma vez aquilo por essa necessidade de não ter a internet para subir e tal, enfim. E também porque naquela época, eu tô falando de 2018, 19 pelo menos, não existia 5G, o 4G era bem mais demorado, então era bem mais complicado. Caiu o celular, eu achei que fosse ganhar a câmera, agora o celular cai e vocês nem percebem, né? Enfim, eu gravei 2 dias lá atrás, eu queria me justificar por que eu fiz isso, porque eu não tinha internet para subir. E nunca mais eu repeti. Eu tenho acompanhado vários vídeos de vários canais de viajante, como eu já comento com vocês diariamente, praticamente, para me inspirar para o meu projeto futuro, né? E a grande maioria deles, eles não fazem vídeos diários como eu. Porque é outra vibe, é outra pegada, eles têm uma edição que é bem mais complexa. Aliás, os canais de viajante, né? Eles têm edição, eles têm um tempo para se dedicar para fazer uma edição. Então, normalmente os canais que eu acompanho, eles postam de 2 a 3 vídeos por semana, na sua grande maioria 2, alguns inclusive postam apenas 1 vídeo por semana, só que eles gravam 3, 4 no mesmo vídeo, né? E eu gosto às vezes de acompanhar no mesmo vídeo a comparação de 2 dias diferentes. E eu vou testar hoje. Por que eu vou testar hoje assim como quem vai a merda? Porque hoje, quarta-feira 28, às 22 horas, vai ao ar o 5º episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha, aqui do canal, né? Então eu não vou fazer um vlog para concorrer comigo mesmo, senão eu vou dividir os views, né? E não vou ter sucesso em nenhum e nem no outro. Então, por óbvio, né? Não sei se é por óbvio, mas por óbvio, eu não vou gravar, não vou fazer vlog no dia de hoje, não vou postar nada no dia de hoje. Mas por que não gravar, né? E hoje eu tô falante, pelo menos eu tô afim de falar, pelo menos por enquanto, coisa que não estava ontem, por exemplo. Então eu vou testar. Se eu achar que vale a pena postar isso aqui, amanhã vocês vão ver. Se não, nunca saberão. E amanhã, quinta-feira, 29, vai ter o vlog normalmente, né? Como eu tenho feito já nesses quase 9 anos de canal e de aplicativos. Então agora sim, feita a introdução, dadas as explicações, para cima deles e ferro nelas. Pegar a Romina aqui na João Moura e levar lá para Rua Santana, no bairro Santana. Primeira corridinha do dia. Vai, Moisés! Vou começar a rever o conceito sobre esse horário, hein? Ontem eu me surpreendi positivamente, é muito forte dizer que eu me surpreendi positivamente. Mas ontem eu fiz 70 pila das 10 ao meio-dia e que, convenhamos, para janeiro, das 10 ao meio-dia,
Eu achei ok. Larguei então, pessoal, era a senhora e o filho, acho que vieram fazer alguma visita. Não eram funcionários com certeza, e se internar não vinham também. Acho que eles vieram visitar alguém. Na Pinel. E parei aqui na Princesa Isabel, numa sombrinha, esperando um pouquinho, sem ligar X, só pra ver se tocava alguma coisa. Não deu 5 minutos. Tocou pra pegar aqui na Vicente, da Fontoura, pra levar pra Canoas. 35 pilinhas. Ok, tudo certo, perfeita corrida. Né? Canoas, esse horário é tão bom quanto Porto Alegre, esse horário. E é mais provável que eu consiga uma corrida interessante lá, às 11 e pouquinho, em direção a Porto Alegre, por exemplo, do que aqui, batendo cabeça no limbo do centro histórico, né? Então é isso, começar a rever essa opção de trabalhar nesse horário entre 10 e meio-dia, que há muito tempo, muitas vezes eu fico em casa rateando das 9h30 às 11, esperando, sabe? Esperando bater, literalmente, pra sair de casa. Não, só um pouquinho, começar a fazer então. Se eu faço 70 pila das 10 ao meio-dia, é lucro, paga metade, não, até mais que a metade da gasolina, por exemplo. Entrou mudo, saiu calado, pensa na antipatia do rapaz. Nota 5, só pra não passar batido. E já tocou. Pegar aqui numa academia no centro de Canoas, levar pro centro de Esteio. E vamos se afundando na GPA, né? Que estranho, parecia que eu tava contramão nessa rua aqui. Eu não conheço aqui, Rua Ipiranga, isso? Bora pegar a Rua Cândido Machado. E lá no final, pegar Aldrey, para levar então pro centro de Esteio. 11h06 da manhã. On fire por enquanto. É, que o Tururu é pro mais rápido do oeste, né? Outro dia eu tava em Canoas e falei sobre isso, né? Que não, Tururu não para na tela, tu tem que pá! Eu tô aqui já faz uns 15 minutos. Uns 10 minutos. No posto Sim que tem aqui, bem nas esquinas das ruas. Deixa eu tentar identificar aqui. Rio Grande, com a avenida. Que avenida que é essa aqui? Padre Claret. Posto Sim, aqui no meião de Esteio, tá? Não. Eu nunca tinha reparado Esteio, é bem ajeitadinho, as ruas bem limpinhas, pelo menos aqui no centro, né? Tem uns prédios novos sendo construídos, tem alguns bem novinhos, por sinal. Eu achei bem legal, pertinho de Porto Alegre, 15 minutos sem trânsito, 25, meia hora no máximo com trânsito, mais rápido que para Cavalhada. Bem mais rápido do que para Cavalhada. Quarto Tururu que tocou desse meio tempo aqui, depois que eu liguei o X. 2 de 14 que eu tentei pegar e 2 de 6,47 que eu recusei. E os 2 de 14 que eu tentei pegar era para Canoas, ambos para Canoas. Só para não passar batido, 1,22 o KM, ambos os 14, ó, a terceira de 6,47. Ou então aqui, ou é 6,47, ou é 14 pila no Tururu e tu não ganha. Mas o errado sou eu de estar aqui essa hora, né? Podia ter escolhido outra em Canoas do que essa para Esteio. Mas tá gostoso, ó. 10 pila para onde? Sapucaia não vão subir. Sapucaia não vão subir. Mas de qualquer maneira, 75 pilas em 1h30. Ó, 29 pila para Porto Alegre. Lá pro Maniza. Academia Timboed. Mais uma academia, por sinal. 1,21 o KM. Que piada, né? Que piada. Partiu, Poa! O ganhador ganha brinde da Atlântida e vem assistir. Agora o desafio é atravessar isso aqui. Pior que até pra mim atravessar de a pé é ruim. Eu sei. É melhor quando tá carregado de carro do que assim, porque assim eles não param. É, quando tá cheio, a gente Quando tá cheio, a gente levanta o braço e eles param, exatamente. Assim é mais difícil, ó. Ah, moço. Ele parou no meio do caminho. E tem uma ambulância trancando lá também. Eu vou descer aqui que eu tenho que estar
tá lá em cima meio-dia. Já tá atrasado então, moça. Bom dia, uma ótima semana. Olha lá, atrasada ela. Agora ganhei um destino pra vir pra cá e agora tem que fazer o contrário, pegar no 630. Mas eu acho que essa eu vou cancelar. Eu não sei se eu consigo pegar no 630 que é ali do outro lado, ó. Olha que mágica essa que eu consegui me arranjar. Ramiro Barcelos, 621, Amaniza, onde eu deixei a moça. É um caos para atravessar pela General Neto. Só que eu tenho que fazer o oposto agora. Tu não tá vendo que eu tô saindo, merda? O cara vem lá de cima vendo que eu tô aqui e daí joga por cima e ainda buzina. Gosta de uma confusão, sabe? Eu vou ter que me picar bem picado e quase na lateral aqui pra ver se... Ninguém para! Porra! Puta que pariu, os caras não estão se dando conta que eu quero passar. Se jogam por cima. Poxa vida, tchê. Como tem gente mal educada nesse trânsito, sabe? Como tem gente mal educada nesse trânsito. Tô fazendo isso porque eu quero. Eu estou do lado direito da Ramiro, a Natália diz. Eu sei, Natália. Tá aí ela. Tá bom aqui, senhora? Tá ótimo. Feito então. Uma boa tarde aí, uma ótima semana pra senhora. Tudo de bom, viu? Só pra registrar e não passar batido. Depois que eu deixei a moça no Humaniza, que eu trouxe de esteio, eu busquei duas senhoras no Hospital Moinhos, na sequência. E depois eu trouxe mais uma senhora pro Hospital Divina Providência, onde estou agora, e o cara parou aqui. A teoria do recuo, trancando o recuo. Teoria do recuo, que eu digo, não pode trancar o recuo, meu bruxo. Não pode trancar o recuo, tem que se movimentar. Não pode trancar. Faz a volta, ô merda! Pegou só metade da aula. Eu não vou ficar aqui, porque tá chegando uma fila de carro ali agora. Porque agora é hora de plantão, troca de plantão, 1 da tarde. Agora são 15 para 1. Então ninguém sai daqui. 1h10 sim. 1h10 o pessoal começa a sair. 1h05 o pessoal começa a sair. Mas até lá eu já me mijei. É, o cara hoje não tem minuto de sossego, graças a Deus. Esse calorão aí, ninguém quer andar 2 quadras de aplicativo. Impressionante que tá tocando hoje. Impressionante que tá tocando hoje. 2h22. Parei pra vir no banheiro aqui na Sertório, num posto da Sertório. Posto que eu frequento muito pouco, por sinal. Uma vez de Focus, levando uma senhora com seu filho pra Fiergues. Tinha um evento infantil, não lembro exatamente do que se tratava. A viagem de Cabify. Furei o pneu lá na Anitta Garibaldi. Passei numa boca de lobo, eu acho. Daí eu furei o pneu, senti que ele furou. E ele estourou literalmente o pneu. Quando eu entrei na Sertório, eu vim pela Emílio Lúcio Esteves. Quando eu peguei a direita, estourou. Parei ali, desembarquei passageiro. No caso eles, né? Desembarquei os passageiros, ó. Vazem, que eu vou ter que trocar esse pneu aqui. E vocês vão perder o horário de vocês. Enfim, só pra falar daquele posto ali. Agora eu tô indo buscar aqui no Mercado Livre. Não é nenhuma compra, é só uma passageira, mais uma, por sinal, Silvana. Vai levar lá pra Canoas, na Santos Ferreira. Minha passageira, acho que é briga de trânsito. Vou mandar um abraço pro Elias, motoqueiro aqui de Canoas. Vinha vindo eu aqui, quase chegando no destino da moça aqui em Canoas. Eu tô indo buscar a Caroline agora pra voltar a Porto Alegre. Avenida das Indústrias. Assim tá hoje, não para, não para, não para. Graças a Deus, pra lá e pra cá, pra cima, pra baixo, do lado pro outro, pra lá e pra cá, pra cima. Amém. Daí o Márcio. Elias. Um abraço então, meu bruxo. Tira até uma selfie ali. Veio me buzinando ali numa ruazinha e eu de fato parecia que eu tava fechando ele, porque era uma rua movimentada, não sei o nome. Desculpe, eu não domino as ruas de Canoas. Eu fui pra direita e dei passagem, né? Ele passou e me fechou. E eu, não tô fechando, deve ser o inscrito. Daí eu comentei com a moça, deve ser o inscrito. E segui. E ele me seguiu até eu desembarcar a minha passageira. Sei lá, uns 500 metros. Eu tava chegando, tava pertinho já.
E daí eu falei pra ela ficar tranquila, mas que eu acho que é o inscrito. Ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada. Daí ele parou, tirou selfie, pegou adesivo. Disse que foi ele que o primeiro a me dar a ideia do podcast. Não sei se ele foi o primeiro, mas de fato vários já me falaram que eu deveria fazer e tal. E diz ele agora que eu tenho que entrar pra política. Não, isso não. Isso eu me nego a pegar então aqui agora nesse bairro que eu não sei o nome, que tem as ruas que parecem Vila Ipiranga. Isso aqui é Porto Seguro. É tudo relativo a descobrimento do Brasil e não sei mais o que. A Caroline levar lá para a Avenida das Indústrias em Porto. Cadê ela? A4. Ai, que preguiça, tio. Me dá uma brochada quando vem 4 passageiros, sabe? Ah, então abre, né? Faladora passa mal. Me agradeceu a visita e não queria abrir a cancela. Eram 2 casais, um casal se despedindo do outro casal. Só vieram 2, no caso um casal comigo. Aqui para o Hotel Ibis, do aeroporto. Agora eu vou parar na primeira vaga antes que chova, que parece que vai cair um temporal daqui a pouco, para almoçar. Assim como quem vai a merda. 13h04 da tarde. Nem quando tá bom esse filho da puta sossega, né? Baixa a guarda, aquela coisa toda. Eu consegui parar agora pela primeira vez no dia, ou pelo menos numa região movimentada, porque a outra vez que eu parei sem chamada, que eu fiquei uns 10 minutos almoçando ali na Avenida das Indústrias, eu tive que sair de lá de X, porque o Comfort não tava tocando, né? Mas agora por último eu larguei uma moça no Couto de Magalhães, não tocou e eu fui no posto que tem aqui na Dom Pedro II pra ir no banheiro. E ali eu fiquei uns 10 minutos, até que tocou uma corridinha com parada que eu me neguei a fazer. Daí eu fiquei mais uns 10 minutos pensando, o que será que tá acontecendo, né? Por que parou assim? Eu tô bem posicionado. Dom Pedro II, né? Bairro São João, Higienópolis, sei lá. Daí eu liguei o X pra ver o que acontecia. E adivinha o que aconteceu? Exatamente, tocou uma Comfort. Imediatamente, que provavelmente estava pendurada no sistema que ninguém queria fazer. Por quê? Porque é a Rua dos Guri, lá na Vila Cruzeiro, Rua Caixa Econômica Federal. Uma vez eu perguntei para um morador que eu estava levando na Caixa Econômica Federal, lá atrás, quando eu não sabia o que era certo, onde era perigoso de fato e onde não era perigoso de fato, nas vilas, né? Então sempre quando eu ia para uma Bom Jesus, para uma Cruzeiro, para São José, que o pessoal fala e tal, eu disse, não vai lá, não sei o que, blá, blá. Quando eu ia com o passageiro, sentia confiança nele, eu perguntava, onde que é perigoso, onde não pode, onde pode ir, onde não pode entrar. E daí uma vez eu estou levando passageiro para a Caixa Econômica Federal, Rua Caixa Econômica Federal, e perguntei, né? Daí ele respondeu, aqui mesmo. Tá vendo aqueles guri ali naquela esquina? Eles estão cuidando do ponto. E eles estão vendo a tua placa. E se por acaso eu não tô aqui dentro, no caso ele passageiro, eles já iam me abordar. Segundo ele, né, que ele falou. Eu já passei algumas vezes, não vou dizer inúmeras, porque fiquei cagado, confesso pra vocês. Já passei algumas vezes na Caixa Econômica e nunca vi nada. Os guris estão sempre ali na deles. Mas nunca me pararam, nunca me abordaram, nunca me perguntaram nada. Mas enfim, o filho da puta do estagiário tinha me deixado de castigo. Filho da puta, mesmo quando tá bom, ele consegue ser um filho da puta sem vergonha. 5:05 da tarde. O que mais me indigna é que são tudo professoras, supervisoras, ou qualquer coisa que o valha. Mas parece umas crianças, parece os alunos dela. Peguei 3 agora ali no Instituto de Educação. 3 senhoras. Vieram com algum congresso, qualquer coisa parecida, do estado aí, dos professores deles ali, né, para resolver as situações do ano, pelo que eu entendi. Numa algazarra, numa patifaria, numa nhenhenhê. Até aí tudo bem, porque viagem com colegas eu tô acostumado, não tem lanche grátis, é sempre assim. É sempre algazarra, é sempre quinta série. Sempre quinta série. Literalmente, bela expressão. Elas não pareciam supervisoras de rede, elas pareciam alunos da quinta série, né?
Mas o que mais me deixou puto com essa história não foi o nhenhenhê delas. É que elas queriam que eu levasse elas de graça. 2 delas, eram 3. De graça, de carona, né? Não, ela não falou a expressão de graça. Ela queria que desse uma caroninha. Até o Guatemi. Eu vim aqui pra rua Miracema. Tudo bem, é perto, não dá 2 quilômetros. Eu falei pra ela bem sério no caso: senhora, este aqui é o meu trabalho. É daqui que eu pago as minhas contas, senhora. Eu sugeri que ela alterasse, que ela adicionasse uma parada, né, para as 2 seguirem. Só que ela não podia fazer isso porque quem ia pagar essa corrida, quem vai pagar essa corrida é o Estado. Só que o endereço da viagem tem que finalizar no endereço registrado de pouso dessa pessoa, né? Então eu não poderia continuar em viagem depois, senão ela não ia receber nada. O Estado não ia entender que era uma viagem por causa do Congresso. Daí na mesma hora eu falei para ela: uma de vocês pede o carro agora. A gente vinha subir na Protásio e vai cair em mim. Não conseguiram pedir um carro. Não conseguiram, ficaram as 2 se debatendo. Dá até que caiu uma corrida que eu tô indo buscar agora, por sinal. Aqui no Farroupilha para Valir de Petrópolis. Ah, senhora, não vai comigo. Ah, mas a gente te paga por fora. Disse, não, tem um robozinho aqui dentro desse celular. Eu falei para ela, que está escutando tudo que a gente está falando. E se eu fizer uma viagem por fora, amanhã eu tô demitido. Ah, é assim, moço? Eu não sei se é assim, até acho que não é, né? Mas eu não ia fazer a viagem para as 2 só pelo abuso delas terem induzido ou sugerido ou qualquer coisa que eu valha, que eu levasse elas assim no amor, na parceria. Sabe? Até olhei para... Olha, senhoras, em qualquer outra circunstância da minha vida seria o maior prazer dar uma carona para vocês. Mas agora estou trabalhando. KKKKKKKKKKKKK. Mas da onde saíram, sabe? Da onde saíram? Não tem noção. Enfim, pegar a Maristela agora no Farroupilha e levar ali em Petrópolis. Com cheiro de asa, vamos finalizar o dia de hoje. Puta que pariu, sabe? Fiz uma corrida já faz mais de 1 hora. Um rapaz no Grêmio Náutico União. Fui chulhando para que ele não estivesse fedorento. E o fedor de asa continua até agora no Moisés. Pobre do Moisés. 8h59 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, tô aqui na Vila Assunção. Já fiquei off, porque eu tava indo buscar uma corridinha bem meia boca, por sinal. Mas eu ia fazer lá pra Jardim Imperial. Lá na Juca, na Zona Sul. Então quando eu fui ver, achei que tava pagando mais do que deveria. Tinha parado, eu disse, não, só um pouquinho. E a partida era Gelson Lanches. Vai que sejam mais 2 fedorentos daí de cozinha, né? Não tô afim, Moisés muito menos. Então vou finalizar o dia de hoje, não o vídeo, por aqui, de uma forma diferente. Consegui bater minha meta há 2 corridas atrás, passou um pouquinho. E foi muito bom o dia de hoje, eu gostei. Claro, com vários desaforos, principalmente quando tu liga X, quando eu, no caso, ligo X. Mas te deixar o X desligado e só aceitar, dá pra fazer. Tem tido corrida, ontem foi assim, hoje foi assim de novo. Eu espero que amanhã e todos os próximos dias sejam assim também. Assim como Comfort está chamando, praticamente o tempo inteiro. E um precinho ali razoável, né? Nada de extraordinário, não, nada de extraordinário. Como a cidade está sem trânsito, está esvaziada, tá dando para bater a meta. Dentro de um horário bem razoável, né? Agora são 9 horas da noite, eu comecei às 10, foram 11 horas de trabalho. Né? Então bem trabalhado, bem trabalhado, mas foi assim que eu saí para trabalhar. Foi assim que eu me propus pro dia de hoje, tá? Eu não vou me despedir, já ia começar aqui aquela papagaiada toda. Eu finalizei esse take aqui e o próximo take vai ser amanhã de manhã. Feito, vamos seguir o vídeo aqui então. Vou fazer uma manobra de ré aí, gurizada. Fazer uma manobra de ré aqui. Fazer manobra perigosa, vai fazer cagada aí, olha aí. Feito, vamos dar ali?
ferro nelas. Vamos lá, seguindo o vídeo aqui então. Hoje já é quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Agora são meio-dia 13. Acabei de gravar mais um podcast aqui. Dois rapazes, Lucas e Rodrigo. Bom, vocês vão ver aí eu não sei ainda quando vou postar. Foi bem legal. Primeira dupla de colegas, de inscritos, de convidados, ou qualquer coisa que o valha, que se dispuseram a participar do podcast. Ficou bem bacana. Deixa eu apresentar pra vocês também quem chegou hoje, assim como quem vai à merda. Eu adorei. E esse aqui eu só vou entregar depois do dia 20, tá? Depois do carnaval. Então não me peçam ele por enquanto. E tem bastante. Isso aqui foi o adesivo que eu mais produzi até agora. A minha ideia é entregar para as crianças que estiverem retornando às aulas a partir depois do carnaval, né? Peguei agora de manhã quando eu vinha vindo para cá para fazer esse podcast. E... enfim, agora eu não liguei o aplicativo ainda porque eu tô me mijando. Eu vou até um posto que tem aqui na... Depois eu tenho que me organizar com os adesivos aqui para entregar pro pessoal de uma forma eficiente. Eu vou até um posto, tô aqui no Bairro da Glória, vou até um posto aqui que tem aqui na Oscar Pereira com a Aparício, que eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. E depois, sim, ligar o aplicativo e dar ali no meio. Bora buscar a primeira passageira então, pegar ali na Aparício, levar lá pro centro. Detalhe, acabei de receber uma notificação da Defesa Civil que vai vir temporal por aí. Olha só como tá se enfeiando o tempo. Vocês conseguem perceber? E detalhe, né? Quando eu saí de casa hoje, eu dei uma olhadinha na previsão do tempo para decidir se fechava ou não fechava as janelas do Cafofo. E o vento previsto era de 6 km por hora e 0 possibilidade de chuva. 3 horas depois, ó como estamos aí, ó. Parece que tá chegando um tornado em Porto Alegre. Enfim, pegar a Jane e levar lá para Alberto Bins. Espero que dê tudo certo nessa viagem, que não comprometa a vida de ninguém. Hoje é dia do estagiário se lambuzar às nossas custas. Vontade de ficar off e dar voz a essas duas senhoras. A primeira senhora, a que eu trouxe. A segunda senhora. Nunca tinha acontecido comigo na vida o que aconteceu agora. Primeiro, fui buscar a senhora então ali na Paris para trazer aqui para Alberto Bins, que tinha consulta marcada para as 15 para 1, agora são 15 para 1. Agora são 15 para 1, mas ela conseguiu remarcar para 1h15, porque ela ficou meia hora tentando o carro e não conseguia. De jeito nenhum. Lá na Aparício Borges para Glória. Na Glória para cá. Até caiu em mim a corrida dela. Por sinal, foi uma corrida de 15 pila. Bem nada a ver, eu nem vi a relação, nada, só peguei ela. E tava sem dinâmica, inclusive, tá? Não tinha começado a chuva ainda como começou agora. Tô parado eu na frente do Palácio da Polícia, da sinaleira da João Pessoa, quando o temporal começou a apertar. Todo mundo se arrastando a meio por hora, tio. Não tem nem pedestre na rua. Só tem um bando de bunda mole que não sabe andar no trânsito de Porto Alegre. Tava eu parado na sinaleira da João Pessoa, em frente do Palácio da Polícia. Daí vindo nisso, uma senhora me bateu no vidro bem forte. Pá. Desesperada, assim. Aí a minha passageira, olha, o que houve? Eu disse, não faço ideia, assim, ó. Baixei o vidro, uma senhora chorando. Moço, eu vou perder meu ônibus, que é às 15 para 1, coincidentemente. Às 15 para 1 eu preciso estar na rodoviária. Eu olhei para ela, senão abriu. Senhora, não tem o que fazer. Eu não consigo Uber, diz ela para mim. Eu não consigo Uber. Eu tô com passageiro. E ela, desculpa, eu não tinha visto. E vim embora. A segunda senhora, nessa viaginha de 10, 15 minutos, que não consegue Uber. Daí eu chego aqui no centro, não para de tocar com mais um de dinâmico. E eu vou pegar agora uma coisa aqui na URGS, de 75 da João Pessoa, para levar para Independência, uma viagemzinha de 2 km no contexto, que vai me pagar 8,68. E tô pensando seriamente, se continuar essa oferta, ficar off. Ficar off e esperar. Olha como é que tá o tempo. Vendaval, chuvarada, as pessoas correndo de um lado pro outro e estão pedindo o carro como se não houvesse amanhã.
por causa também da chuvarada, e porque talvez os meus colegas tenham ficado de greve e não me avisaram. Porque não é possível a João Pessoa ficar meia hora e não conseguir um carro. Foi o que aquela senhora me falou na sinaleira. Rapidão assim, né? Rapidão. Não é possível. Não é possível. Né? Sempre tem um que leva, né? Sempre, todos fazem aquela coisa toda. Enfim, eu acho que os meus colegas fizeram greve e esqueceram de me avisar. 15:41 da tarde. Começa também a usar bastante o Instagram também, cara. Faz uns takezinhos no Instagram, que também é bom pra engajar o YouTube, né? Enfim, é isso, cara, vai pra cima. Tem pra caminhada aí que tu vai longe, mano, é sério mesmo. Porque não tem ninguém que faz isso daí, entendeu? Assim, desse perfil teu não tem ninguém, cara. Não tem ninguém, entendeu? Sem pauta, sem vergonha, mas muito bem montado, muito bem estrategista, né, você... Marcão Drivers. Em Castanha do Pará. Cala a boca, Fetra. Deixa eu agradecer ele, sim. Poxa, meu bruxo, valeu pelas palavras, muito obrigado. É muito gratificante receber esse reconhecimento de motoristas de fora daqui. Os daqui também, com certeza, todos. Ó, 10 pila. Ah, o cara não tem minuto de sossego. Enfim, como eu estava falando, é muito legal escutar quando vem de fora. É especial, pelo menos é especial quando vem de fora, né? É bom saber que saí da aldeia, que estourei a bolha de alguma maneira. Fico muito feliz. Muito obrigado e vai ser uma honra quando tiver a oportunidade de ir a São Paulo, Santos, trocar uma ideia com um amigo aí na Praia Grande. Melhor que seja na Praia Grande, na beira da praia, né? E quando tiver a oportunidade de vir no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Gramado ou Canela, que foi a cidade que tu esqueceu, me chama aí pra gente trocar uma ideia e fazer uma resenha, por que não, né? Um abraço. Agora eu vou pegar aqui passageiro para levar uma viagem de 10 pilinhas de 3 km, nada mais. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Marcão, ou talvez já estejam entendendo. Marcão Drivers. Um seguidor que eu não conhecia até agora e que mandou uma mensagem ali no Insta de força e tal. Vão lá, muito legal teu conteúdo, muito legal, tu vai viajar, tu vai crescer, patati patatá. Só aqui de Santos, não conheço o Rio Grande do Sul, não conheço Porto Alegre, já sei o nome das ruas e, né, enfim. É um reconhecimento muito legal. Colega parando na Múcio, na contramão, com o pistoleta ligado para embarcar passageiro, cara. Olha lá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ali na frente, na próxima quadra, parece ser um HB20. Parando na contramão, na Múcio Teixeira, bairro Menino Deus, agora são 15:02 da tarde. E ele segue pela contramão, ó. Agora que ele vai pegar e vai tentar se posicionar com pista-alerta ligado. Que coisa séria, tia. Que coisa bem séria, sabe? Isso me dá um ruim quando eu vejo, sabe? O cara ganha a mesma coisa que eu. Mesma coisa que eu. Por um segundo vocês não escutaram o soluço da senhora lá fora, já na portaria do prédio. Que gente esquisita. Diz ele que se inscreveu no meu canal, então não vou falar mais nada. Só registrar. Que gente esquisita. Vou entrar numa praça aqui agora, que eu nunca entrei na vida, pra mostrar pra vocês. Isso aqui é a Rua Mariano de Matos. Que bairro é esse aqui, hein? Menino Deus? Medianeira? Acho que é Medianeira, né? Ou Teresópolis? Santa Teresa? Não sei, boa pergunta. Que bairro fica a Rua Mariano de Matos? Mas eu sei exatamente onde ela fica, e espero que tu também saiba. Ela começa na Correia Lima e termina lá embaixo, naquela rótula nova. Vou entrar nessa praça aqui, ó, que eu não sei nem se é permitido passar carro, mas tem uma trilha aqui e tal, tem um caminho, ó. Que é essa praça que fica em cima desse loteamento, que eu não sei o nome, que fica de frente pro Olímpico. Sacaram onde estou, né? E agora, será que eu subo ali, tia? Puta, eu acho que não passo ali, hein? Será que me arrisco? Eu até acho que passo, mas eu não queria correr o risco de
de pegar a parte de baixo do carro sim de graça, né? Não pegou, tudo certo. Enfim, passei, agora eu vou parar aqui, ó. Esse lugar que eu conheci enquanto motorista de aplicativos, que é um loteamento que tem bem na frente do Olímpico. Quem tá indo pela Cascatinha, pela Gastão Mazeron, fica à direita, né? Tem algumas ruas, essa que eu tô é Eurípides Mesquita, por exemplo. A mais conhecida é a Eurico Lara, que é o craque imortal, né? Também tem a Fonseca Guimarães, enfim, um loteamento bem definido e tal. Tu vê que as casas têm tudo um tipo de padrão, são casas grandes, 2, 3 andares na sua grande maioria. Só que eu não sei se tem um nome específico. Outro dia eu perguntei o loteamento lá do Jardim Sabará, ninguém me respondeu, cagaram pra mim literalmente. Mas um dia eu vou mapear tudo isso na minha cabeça. E assim como quem vai a merda às 2h07 e com o aplicativo ligado, parou de tocar como se não houvesse amanhã, depois daquele temporal lá, veio a ventania, nada demais, só pra apavorar as pessoas. Tocou umas 3 ou 4 corridas, aquele com uma dinâmicazinha mentirosa de mais 1,25, mas pagando mais do que o mais 1 e mais 1,25. Sabe aquela coisa que tu só fica com raiva? Só fica com raiva. Tu vê que não é 1, que é 5, 6 que estão te pagando a mais. Mas não, nem pra isso ele consegue, sabe? E assim como quem vai a merda, vamos almoçar, né? Pela segunda vez neste vídeo, só pra não passar batido. É, a esquerda ou a direita? Esquerda? Feito então, senhora. Uma boa tarde aí. Um abraço pro seu esposo ali. Obrigado, tchau, tchau. Eu achei que ela ia sair sem entender nada, mas depois eu vi ela... Ah, é um cachorro. Depois eu vi ela discretamente tirando fotinho da minha plaquinha. Já vou mostrar, tô aqui no Leopoldina. Vou achar um lugar pra parar, pra falar com vocês, contar essa historinha rapidinho. Então vamos do começo. Tava trazendo um pessoal, um casal de senhores ali para o Shopping Varig. Daí eu não sei exatamente onde é que o Thiago me viu, que ele mandou mensagem. Thiago Castro, aquele da trilogia, vocês lembram dele? Esse é seguidor de verdade. Ah, passei por ti, não sei o que, cancelei uma corrida, dei a volta na quadra, quando vi te perdi. Só que eu só vi essa mensagem depois que eu tinha finalizado o casal de senhores esse do Varig e já estava indo buscar essa passageira que eu trouxe aqui para Leopoldina. Daí eu mandei mensagem para ele, respondi ele, cara, não, se eu tivesse me avisado, se eu tivesse te visto, né, eu realmente eu não vi ele, eu teria me arrastado um pouquinho pra te esperar e tal, porque eram uns velhos babão que não sabiam nem o que estavam fazendo da vida ainda. Daí eu falei pra ele assim, olha, eu tô indo buscar agora aqui no Cristo, no hospital, pra levar ali pro Leopoldina, beleza, só falei isso. Daí tá, peguei a senhora, não sei o que, entrou muda, quietinha, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês, teve um rapaz que me perguntou ontem, eu já mostrei várias vezes, mas eu sei que a audiência é rotativa e graças a Deus o canal tá crescendo. Mas teve um rapaz que me perguntou no último vídeo do que se tratava essa placa. É uma placa de divulgação do canal, ó. Aqui o QR Code, o Moisés boneco, no caso. Minhas redes sociais ali que eu não mexo mais. Enfim. E daí tá. Daí quando eu tô acessando a Independência desse Brasil ali pela aquela Bernardi, se para do meu lado uma ambulância da Prefeitura de Viamão, Secretaria de Saúde de Viamão. Não vi se era de algum hospital específico, mas eu só vi que era de Viamão. Daí o motorista, aí Daniel, agora tu veio, me larga um adesivo aí, pá, larguei pra ele. Tá, fechou. Adesivo da praia e o adesivo do carnaval. Porque eu falei pra vocês, né? O das voltas às aulas só depois do dia 23. Depois do carnaval, lá naquela segunda-feira. E a preferência das crianças no meu carro. Mas eu não vou negar pra ninguém que me abordar. Só pra não passar batido. E daí, nisso, tô passando um triângulo. Outra mensagem do Thiago, aquele mesmo, da trilogia, vocês lembram dele? Ah, onde tu tá? Já passou o triângulo, não sei o quê. Desse cara, passei agora, nesse momento. Tudo por mensagem no Instagram ali. Rapidinho, respondendo na sinaleira fechada, sem atrapalhar o trânsito. Antes que me digam que eu fico escrevendo enquanto estou dirigindo. E daí... E eles, então tá, eu tô um pouquinho mais na frente te esperando. Eu disse, opa, esse é dos meus.
Daí passei ali pelo posto que tem na Ada. Ele tava logo em seguida, acho que na calçada do Correio, se eu não me engano. Estacionadinho em cima da calçada. Eu passei por ele, só sinalizei que passei, dei uma buzinadinha, ele me viu e veio. Pá. Daí eu já larguei o volta às aulas pra ele, né? Ah, eu ia te pedir o volta às aulas, não sei o que, mas... me diz aí quando que eu posso colocar. Eu disse, não, tu merece, cara. Tu tá 10 minutos atrás de mim me seguindo, querendo adesivo, tu merece, leva, pode colocar agora, inclusive. Cola aí, mas pra vocês, só depois do carnaval. Por enquanto, só praia e carnaval que eu vou distribuir. Mas eu não vou negar pra ninguém. Enfim, esse é seguidor de verdade, um abraço, Thiago. O Thiago, outro dia, também me fechou, eu acho que eu comentei com vocês. Eu tava com o passageiro no carro, inclusive, ou descendo, tava desembarcando o passageiro, ou embarcando, não lembro. Ali na Ada Mascarenhas, na mesma região que estamos agora, por sinal. E ele tem, com exceção do primeiro adesivo, que é o adesivo que não tem o boneco, agora ele tem todos. Então todos coladinhos em ordem na traseira do golzinho dele. E show de bola, vai, eu fico muito feliz com esse tipo de engajamento, literalmente, né? Orgânico, valendo. Eu não sei de onde o Thiago vem, nem do que ele se alimenta, mas eu vou convidar, eu vou mandar mensagem para ele agora, convidando, que eu quero que ele venha dar o depoimento dele aqui no podcast. Ele não se manifestou ainda a respeito, deixa eu até ver nossas conversas aqui, mas eu acho que não, senão ele lembraria de participar do podcast, né? Mas eu faço questão que ele venha aqui. Só confirmar aqui, T.O. Castro. Por que eu tô dizendo que é Thiago? Porque eu acho que o T deve ser de Thiago, né? Mas eu não tenho certeza. Agora eu fiquei na dúvida. Enfim, deixa eu ligar o X pra seguir trabalhando, né? Porque só de conversa não se enche a barriga. Na real, tá inacreditável o dia de hoje, sabe? Tô subindo a Independência, me arrastando como se fosse um SUV. 25 por hora. Me sentindo uma lesma paralítica. E o aplicativo não toca. E olha a cor que tá o mapa. Uma cor nojenta de dor de barriga. Às 5 para 5 da tarde. Será que estou de castigo? Inacreditável. É inacreditável o que está acontecendo hoje. Hoje eu só vou bater meta se bater, porque eu tenho um bônus sensacional para buscar, no total de 107 pilas. E faltam 13 corridas. 13 mais 107 são 250. Não, mesmo assim não vou bater meta, se continuar nesse ritmo. O título do vídeo seria um vídeo de 2 metas, alusivo a 2 dias de trabalho com meta batida. Mas eu acho que vou ter que trocar o nome do vídeo, cara. Ou alguma coisa vai ter que mudar muito fora, muito, para que eu reverta essa situação. Puta que pariu, sabe? Aqui, ó, tô quase chegando a Ramiro. Sinaleira da Ramiro fechou. Independência com a Ramiro, vou vindo pela pista da direita, me arrastando como se fosse um SUV. Vou ligar X agora, ver o que vai acontecer. Ele vai tocar Comfort só pra eu ficar com mais raiva ainda. E colocar o nariz de palhaço. Não. Tocou uma X7 pila pro Petrópolis. Não me move. 59 centavos o minuto. Puta que pariu, sabe? Ontem foi justamente o contrário de hoje. O oposto pra cima. E hoje o oposto para baixo. 16 pila para onde? Moinhos de vento. Moinhos de vento. Não pegar no Moinhos e levar pro menino Deus. Vamos dar-lhe. Que nojo, que nojo. É só no nosso. Chega por hoje. Puta que pariu. Chega por hoje. Puta que o pariu. 10 para as 9 da noite. Tô aqui no Bistec, na Zona Sul de Porto Alegre. Que a minha neta não sabe ler trânsito, sabe? Passou no contramão aqui. Ou eu tô muito chato. Ou ambos. Eu sou muito chato mesmo. Mas a caminhonete ali não sabe ler sinalização horizontal.
Eu adorei a proposta, sem querer, a proposta desse vídeo, que englobou 2 dias de uma mesma semana, quarta e quinta, 28 e 29, foi perfeito, na minha opinião, para mostrar o quanto é instável, o quanto é insegura essa profissão de motorista de aplicativo. Não foi com essa pretensão de novo, eu só apenas queria ocupar uma lacuna no que era o dia de ontem, né, por causa do podcast, então eu não publiquei nada, mas para não perder a empolgação que eu tava quando eu saí de manhã, e só por isso eu resolvi gravar e fazer tudo, uma compilação no mesmo vídeo. Mas por que eu tô falando que esse vídeo foi perfeito para isso? Porque ontem, dia 29, quarta-feira, dia 28, quarta-feira, foi um dia sensacional no sentido de que tudo se encaixou. Não tiveram grandes corridas sensacionais, dinâmica, nada disso. Mas teve demanda coladinha, não teve ócio, teve meta batida. Tranquilamente não, foram 11 horas trabalhadas, mas teve meta batida. Né? E já hoje, na mesma semana, na mesma batida, com tudo na teoria igual, foi completamente diferente. Nada encaixou, só oferta desaforada, complicado, difícil. Eu me propus para sair para fazer 26 corridas para fechar uma meta que o estagiário tinha me dado. E eu me imaginava que eu pudesse chegar perto de R$600 fazendo 26 corridas e mais 115, 107, eu acho que é isso. Na minha cabeça tá 26, a gente chega perto dos 500, como eu fiz ontem e como eu fiz na terça-feira, e mais 107, chegamos perto dos 600, tá tudo certo, maravilha, delícia por uma última quinta-feira de janeiro, né? Que nada, fechei com esses 107, agora 26 corridas, 4, 5, 6. Ou seja, não fosse o bônus, eu teria fechado R$350. Tudo bem, eu comecei mais tarde hoje em relação a ontem. Mas mesmo assim, não foi essas 2 horas de diferença que fez a diferença do meu faturamento. E sim, as ofertas do aplicativo, né? E é isso a coisa que eu sempre bato, dessa insegurança, dessa incerteza. Do nada tu tem um dia sensacional, numa semana normal, como é essa, abaixo do normal, digamos assim, porque estamos em janeiro, férias escolares, patati patatá. E no outro dia, parece que o estagiário vai lá e tira tudo aquilo que ele te proporcionou no dia anterior. Então é muito louco isso. Eu tô falando isso pra tu que tá começando, eu sei que todo dia tem alguém que me manda mensagem que tá começando, quer dica, quer saber. Pensa muito bem antes de assumir uma prestação de carro, uma prestação de locadora ou qualquer coisa parecida, ou colocar mesmo o teu carro na pista para fazer disso aqui o teu trabalho, porque é muito incerto, né? Tu vai me ver em dias dando graças a Deus, dizendo que é tudo maravilhoso e cor-de-rosa, e tu vai me ver em dias como hoje, achando tudo uma merda, tudo desaforo e outras cositas más. Mas o vídeo serviu para isso, sem pretensão, não era a minha ideia, eu só queria justamente compilar 2 dias. Eu acho que com esse objetivo foi cumprido sem querer. Então, vamos finalizar, porque esse vídeo já está gigantesco demais. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag para te deixar aqui no comentário, eu tenho certeza que chegou até o final desse interminável vídeo, é hashtag 2 em 1. Repito, hashtag 2 em 1. Deixa aí que eu vou ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Fui!